sejam bem-vindos ao IOB Concursos. Eu sou a professora Bárbara Brasil, a sua professora de Direito Civil da OAB Primeira Fase. Nesse momento, a partir desse bloco, vocês vão estudar comigo um tema muito importante dentro das nossas provas da OAB, que é o tema responsabilidade civil. E agora, nós nos dedicamos ao estudo das espécies de responsabilidade civil. Antes de você saber quais são as espécies de responsabilidade civil, você precisa de entender que para que haja responsabilidade civil, é necessário que haja a prática de um ato ilícito. Lembra quando nós estudamos ato ilícito e as excludentes de ilicitude nos nossos blocos anteriores? Então, se o indivíduo ele tem uma conduta contrária à norma jurídica, ele pratica um ato ilícito. Lembra do exemplo que eu dei para vocês? Você se preparando para fazer o exame da OAB no domingo. O seu vizinho não tem prova no domingo, então ele resolve dar uma festa no sábado. Você já está ali querendo descansar para o seu exame da OAB no domingo e aquele som, aquele barulho atordoando, atormentando a sua cabeça. Você já tentou de tudo para dormir e tentar ignorar aquela situação. Quando você já no seu alto nível de estresse, vai lá e adentra na casa do seu vizinho, esmurra a porta dele, adentra no domicílio dele sem o seu consentimento. A partir desse momento, você praticou um ato ilícito. Ato ilícito por quê? Porque a Constituição estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, só podendo nela adentrar com consentimento do morador, salvo nas situações excepcionais previstas no texto constitucional. Flagrante delito, prestar socorro em cumprimento de ordem judicial durante o dia. Como você não se amoldava a nenhuma dessas situações, você pratica um ato ilícito. Se dessa sua conduta sobrevém um dano, vai surgir para você responsabilidade civil. Responsabilidade civil é o dever de reparar o dano causado, nos termos do artigo 927 do Código Civil. Isso significa que para que haja responsabilidade civil, é necessária a prática de um ato ilícito, é necessária a ocorrência de um dano e mais, o nexo de causalidade existente entre o ato ilícito e o dano. Presente esses três requisitos, ato ilícito, dano, nexo de causalidade, nós teremos responsabilidade civil. Maravilha! O Código Civil, ele regula duas espécies de responsabilidade civil. Nós temos a responsabilidade civil subjetiva e a responsabilidade civil objetiva. A responsabilidade civil subjetiva é aquela que, para ser comprovada, para eu imputar responsabilidade civil para o agente, é necessária a comprovação do elemento culpa. Ou seja, a vítima ela tem que demonstrar que o agente ele praticou um ato ilícito, ele causou um dano, há um nexo de causalidade entre o ato ilícito e o dano, e a conduta do agente foi uma conduta culposa. Todavia, para que haja responsabilidade civil objetiva, como ela é objetiva, ela independe da comprovação do elemento culpa. A vítima, para imputar responsabilidade civil ao agente, basta comprovar que houve a prática de um ato ilícito, de um dano e a existência do nexo de causalidade. Então, vocês conseguem visualizar comigo que para a vítima é muito mais fácil a responsabilidade objetiva do que a responsabilidade subjetiva. Mais fácil por quê? Porque é menos elementos para a vítima comprovar e assim poder imputar responsabilidade civil ao agente. Mas qual que é a regra hoje, professor, em matéria de responsabilidade que vige dentro do Código Civil de 2002? Responsabilidade objetiva ou responsabilidade subjetiva? Não tem regra. Só que o Código Civil, ele elenca hipóteses de responsabilidade objetiva. Então você olha para essas hipóteses e fala assim, olha, nas hipóteses narradas pelo Código Civil, eu estarei diante de uma responsabilidade objetiva.
Se o meu caso concreto não se amoldar a nenhuma dessas hipóteses, é fato que a responsabilidade ela será subjetiva. Então, por exclusão, primeiro você verifica se o caso concreto se amolda a alguma hipótese de responsabilidade objetiva. Se não se amoldar a hipótese de responsabilidade objetiva, é porque a responsabilidade ela é do tipo subjetiva. E quais que são as hipóteses de responsabilidade objetiva que moram dentro do Código Civil? Elas estão em alguns dispositivos do Código Civil. O primeiro é o artigo 187 do Código Civil. Lembram do 187? Ele consagra o nosso abuso de direito. O abuso de direito gera responsabilidade civil objetiva. Artigo 927, parágrafo único do Código Civil. Ele vem nos dizer que haverá obrigação de reparar o dano independentemente de culpa, ou seja, ela é objetiva, nos casos especificados em lei ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo agente causador do dano implicar em riscos para os direitos de outrem. Sabe o que significa? Que a responsabilidade civil será objetiva, 1, quando a lei assim determinar, ou 2, quando a atividade normalmente desenvolvida pelo agente causador do dano implicar em riscos para os direitos de outrem. Quais que são as hipóteses de responsabilidade objetiva quando a lei assim determina? Ou seja, quando o Código Civil assim determina. Elas estão em alguns dispositivos dentro do Código Civil. O primeiro é o artigo 933 do Código Civil, quando ele vem nos dizer que os pais, quando respondem pelos danos causados pelos seus filhos menores, tutor e curador, quando responde pelos danos causados pelo tutelado e curatelado, os empregadores, quando respondem pelos danos causados pelos seus empregados, essas pessoas, elas respondem de forma objetiva. É o que nós denominamos de responsabilidade civil indireta, que mais para frente vocês vão estudar junto comigo. Também o Código Civil taxa como hipótese de responsabilidade objetiva, quando a lei assim determina, nos casos do artigo 936 ao artigo 938 do Código Civil. 936. O dono ou detentor do animal ressarcirá o dano pelo animal causado, se não provar culpa da vítima ou força maior. Então, pelo dano causado pelo animal, o dono ou detentor responde objetivamente. O dono de edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier de falta de reparos, cuja necessidade fosse manifesta. Então, se o prédio ele tem uma falta de reparos, suporta uma falta de reparos, e em virtude disso causa danos a terceiros, quem vai responder objetivamente é o dono do edifício ou da construção. E aquele que habita prédio ou parte dele responde pelo dano proveniente das coisas caídas ou das coisas lançadas, causando danos a terceiros. É aquele vaso de flor que você coloca na sua janela, bate um forte vento, cai na rua, e ao cair na rua, ele vai lá e cai na cabeça de um pedestre, na cabeça de um transeunte. Responsabilidade objetiva do habitante do prédio. Então, eu tenho responsabilidade objetiva dentro do Código Civil na primeira hipótese, artigo 187 do Código Civil, que é o nosso famoso caso de abuso de direito. Segunda hipótese, quando a lei assim determinar. E quando que a lei determina dentro do Código Civil, professor? Nas hipóteses do artigo 932, 933 do Código Civil, que é a responsabilidade civil indireta. E nas hipóteses do artigo 936, 937 e 938 do Código Civil. E também haverá responsabilidade civil objetiva quando o agente desenvolver uma atividade de risco, nos termos do artigo 927, parágrafo único. Fora isso, a responsabilidade ela será subjetiva. Vejam, era importante na vigência do Código Civil de 16 você saber o que era culpa, porque no Código Civil de 16 emergiam as hipóteses de responsabilidade subjetiva. Culpa é no Código Civil, para fins de responsabilidade, ela é dividida em dolo e culpa em sentido estrito. Dolo vai estar presente quando o agente tinha a intenção de causar aquele dano.
Ao passo que na culpa em sentido estrito, ela vai estar presente quando o agente não tinha a intenção de causar aquele dano. Todavia, ele não observa um dever de conduta, agindo de forma negligente, de forma imprudente ou de forma imperita. Quando ele assim o age, ele age com culpa em sentido estrito. Só que hoje, apesar de não existir uma regra dentro do Código Civil, as hipóteses de responsabilidade objetiva, ela ganha maior alcance. Ganha maior alcance porque ela é mais fácil de ser demonstrada. Com isso, a vítima, ela consegue ser mais facilmente reparada. Porque na vigência do Código Civil de 2002, vítima não fica sem reparação. Tanto que na vigência do Código Civil de 16 era importante você saber essa distinção entre dolo e culpa em sentido estrito, porque na vigência do Código Civil de 16 o valor da indenização ele media-se pelo grau de culpa. De modo que se a vítima conseguisse comprovar que o agente agiu com dolo, ela receberia um valor de indenização alto. Se a vítima conseguisse comprovar apenas que o agente agiu com culpa em sentido estrito, o valor da indenização dela seria baixo. Hoje, como se mesclam as hipóteses de responsabilidade subjetiva e objetiva, nos termos do artigo 944 do Código Civil, a indenização mede-se pela extensão do dano e não mais pelo seu grau de culpa. Com isso, a gente já consegue responder a nossa questão de concurso. Mirtes gosta de decorar a janela da sua casa com vasos de plantas. A síndica do prédio em que Mirtes mora já advertiu a moradora do risco da queda desses vasos e de possível dano aos transeuntes e moradores do prédio. Num dia de forte ventania, os vasos de Mirtes caíram sobre os carros estacionados na rua, causando sérios prejuízos. Nesse caso, é correto afirmar que A. Poderá Mirtes alegar motivo de força maior? Não. Está isenta de responsabilidade, pois não teve a intenção de causar prejuízo? Não. Somente deverá indenizar os lesados se tiver agido dolosamente? Não. Por quê? Porque a responsabilidade dela é objetiva. Deverá indenizar os lesados, pois é responsável pelo dano causado. Artigo 938 do Código Civil. Com isso, vocês acabaram de estudar comigo as espécies de responsabilidade civil. Muito obrigada!